Boa noite, meus queridos. Estamos nós aqui novamente com Eu, Você e a Bíblia. Estou te aguardando, ok? Para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo baseado no Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar a respeito de Marcos, capítulo 14. Estamos chegando no final do Evangelho, hein? Marcos, capítulo 14. Faltam apenas 2 capítulos. Hoje vamos ver dos versos 1 até o verso 11. Estou te aguardando por aqui, vou já deixar aqui fixado e estou aguardando a sua chegada, ok? Vamos lá, Marcos capítulo 14, versículos 1 a 11, estou aqui na área esperando você chegar. Vamos ver quem que é o primeiro que vai entrar por aqui, são 6 horas em ponto no meu relógio. Vamos aguardando o pessoal. Olá, Ilze, tudo bem? Bem-vinda você e o Saulo, muito bom voltar a ter você aqui com a gente, Ilze, e o Saulo, viu? Muito bom mesmo. Muito bem, vamos lá. Estou aguardando o pessoal. Quem mais chega por aqui? Olá, Arlindo, bem-vindo, meu amigo. Eloá, olá, Eloá, bem-vinda. Vamos lá, pessoal, vamos dando aqueles minutinhos, ok, para a chegada do pessoal. Ontem nós tivemos um grupo menor, hein, participando da live. Acho que não ter a live na segunda confundiu um pouco as pessoas. Quem mais que está por aí? Obrigado, Saulo. Manda outro abraço para ele, Ilze. Olá, Tom. Bem-vindo. Olá, Arnaldo. Boa tarde para você. Vamos aguardando a turma aí chegando por aqui. Para a gente poder começar então a nossa live de hoje, do Eu, Você e a Bíblia. Vai pegando aí sua Bíblia, abre aí Marcos capítulo 14. Capítulo 14 de Marcos é um capítulo bem grande. Eu acho que é o maior capítulo do Evangelho. Mas a gente vai tratando dele aos poucos e nós vamos chegando no final. Vamos lá. Aguardando o pessoal chegar por aqui. A turma está atrasada hoje. Fala, Serginho. Olha aí o Serginho Neto chegando por aqui. Bem-vindo, meu brother. Júlio, bem-vindo. Janaíne, bem-vinda. Muito bom ter vocês por aqui também. Se você entrou, não sai, ok? Nós damos apenas alguns minutinhos a mais para o pessoal ir chegando por aqui, terminando as atividades aí às 6 horas e entrando em contato com a gente. Aí, chegou a Carmen Silvia, bem-vinda. Olá, Norma, bem-vinda também. Amor próprio. Pessoal do Amor Próprio aí, bem-vindos. Vamos a mais um minutinho e aí nós vamos orar e vamos iniciar a nossa live de hoje. Olá, Ana Kelly, bem-vinda para você, para as meninas também.
Só mais uns segundos aqui a gente ora juntos. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de andarmos contigo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, ao ressuscitar, nos reconciliou com o Pai e nos deu a presença do teu Espírito, que faz com que a gente seja um em ti. Louvado seja o teu nome, por isso nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor esteja trazendo à nossa mente, ao nosso coração, revelação da tua palavra nesse tempo que nós vamos estar juntos aqui. Obrigado por cada pessoa que se encontra nessa live, aqueles que ainda estão chegando e aqueles que ainda vão ter acesso a ela em outras oportunidades. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Vamos ver quem mais chegou por aqui. Sônia Casais, bem-vindo. Olá, Oswaldo, bem-vindo também. Giovanni e Andréia, bem-vindos. Deus abençoe vocês, ok? Boa noite, pastor. Sim, eu vi, Simone, que você se matriculou lá na Escola de Jesus. Que legal, viu? Vai ser muito bom ter você com a gente. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Olá, Regina Miraca, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente também. Muito bem, então vamos lá. Marcos capítulo 14, hoje eu vou trabalhar dos versos 1 até o verso 11. Tá bom? Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos compartilhar juntos. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades para que o povo não se tumultue. E estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si para que esse desperdício de tão valioso perfume, um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, e a censuravam severamente. Deixe-a em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes, todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamada a obra que essa mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Ok, nós vamos até aqui no nosso papo de hoje, ok? Deixe-me ver aqui quem mais entrou enquanto eu estava lendo o texto. Cristina, bem-vinda, minha querida. Olá, Camille estava aí com a Ana Kelly, mas agora está acessando pelo celular dela. Bem-vinda também. Olá, Toninho. Tava com saudade de você, viu, Toninho? Faz tempo que eu não vejo você por aqui. Casa das Esfirras, olá pessoal da Casa das Esfirras, Sônia Churco e José Churco, bem-vindos também. Pessoal do Desperta Débora, Élida, bem-vindos, ok? Muito bem, veja só, a estrutura do texto já mostra pra gente que aqui nós temos um bloco, ok? Onde Marcos está tratando conosco a respeito dessa perspectiva da traição de Jesus. Veja que o texto ele abre e ele fecha com essa perspectiva da traição, ok? Então o texto nos versículos 1 e 2 nos é dito assim: restavam somente 2 dias para a Páscoa, para a festa dos pães
sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante a festividade, para que o povo não se tumultue. Então essa é a abertura dessa sessão, e veja como ela se fecha. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes e com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos, se comprometeram a pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então, o contexto aqui dessa sessão que nós estamos lendo é esse, onde os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei continuam querendo, de alguma maneira, conseguir prender Jesus, e o texto abre falando que eles têm essa intenção, e o texto fecha dizendo que Judas, então, vai ser o caminho que eles vão ter de acesso até Jesus. Entre a trama da traição que se abre no capítulo, né, e o compromisso de Judas de trair Jesus no final dessa sessão do capítulo, nós vamos ter essa cena que é descrita com relação a essa mulher que entra e derrama o perfume sobre Jesus. É muito interessante isso, ok? Porque o que Marcos está mostrando para a gente é que entre esse contexto de traição no qual Jesus estava vivendo, ele experimenta uma manifestação profunda de amor dessa mulher, ok? De compromisso, de adoração, de entrega a ele daquilo que essa mulher tinha de melhor, ok? Quem mais entrou por aqui? Professora Ana Zélia, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente, a paz do Senhor. Então, essa é a história, ok? Que Marcos coloca pra gente, essa é a nossa história para com Jesus, ok? Jesus, ele cria, ele gera, né, essas duas perspectivas, essas duas situações, ok? Pessoas que não reconhecem, pessoas que não aceitam, e pessoas que querem de todas as formas possíveis silenciá-lo, destruí-lo. No contexto ali do Evangelho, isso eles achavam que poderia ser feito trazendo a morte, ok, para Jesus. E nos nossos dias, isso é feito através de pessoas que tentam desacreditar o Evangelho, desacreditar a Bíblia, desacreditar a pessoa de Jesus, dizendo que ele não existiu, que ele foi apenas um homem, ok, e etc. Ou seja, você ser um seguidor de Jesus é seguir alguém sobre quem nós temos sempre esse contexto de oposição, esse contexto de resistência. Mas também, no meio disso, no meio dessa oposição, nós temos essa experiência, ok, de adoração profunda a Jesus. Então, Marcos coloca essa cena de uma forma muito especial para a gente, não é? Dentro desse contexto onde Jesus está à mercê, não é, dos planos de morte que estão sendo elaborados contra ele, que está à mercê, ok, dessa postura de traição que vai se manifestar por intermédio de Judas. Nós temos esse contexto onde Jesus ele é reconhecido por essa mulher como alguém que é digno de receber aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo que ela tinha de mais caro, ok, na vida dela. Então o texto nos diz que Jesus ele está em Betânia. Jesus, todas as vezes que Jesus viajava para a região de Jerusalém, ele nunca ficava em Jerusalém, né? Ele não passava a noite em Jerusalém, ele se hospedava em Betânia. Betânia é uma cidade onde Jesus gostava de estar presente, era uma cidade que atraía a presença de Jesus. A gente fica sabendo aqui que nessa ocasião ele está na casa de um homem chamado Simão, o leproso, ou seja, deve ter sido um dos leprosos que Jesus curou, né? Ele ficou apelidado assim de leproso, mas ele já estava curado, porque ele estava na casa dele, estava tendo uma festa lá, então certamente um jantar com Jesus, então certamente esse homem não era mais leproso, ok?
Então, por essa ocasião, Jesus está na casa dele. E quem morava em Betânia também era Marta, Maria e Lázaro. Geralmente, Jesus ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, talvez Jesus estivesse na casa de Simão, aqui o leproso, porque ele foi convidado para um jantar, para um banquete, para um momento especial lá com os seus seguidores, com os seus discípulos. O fato é que ele está na casa desse homem chamado Simão. E aí diz, então, que ali no meio do jantar achegou-se, né, a ele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então essa mulher entra na festa, entra na presença de Jesus carregando esse frasco, né, de alabastro. Provavelmente esse perfume, diz o texto, que é um perfume caríssimo, provavelmente fosse um dote, né, que essa mulher estivesse guardando para o seu casamento, e ela chega até Jesus e ela quebra o frasco de alabastro, não é? Ela o texto não diz que ela abre e derrama, o texto diz que ela quebra. O ato de quebrar significa que ela não tem mais nenhuma intenção de ter domínio ou de possuir, ok? Esse perfume. Ela quer, na verdade, derramar tudo isso que ela tem em suas mãos sobre Jesus. Tem uma canção que a gente canta, né, que fala desse texto aqui, né, que diz que aos seus pés estou, e fala que quebra o vaso, né, e etc. Essa é uma expressão, uma música que usa a cena desse texto e fala metaforicamente a respeito de nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Não há nada mais valioso para nós do que a nossa própria vida. Esse perfume representa um alto valor para essa mulher, certamente expressa aqui a economia dela de anos, ok? De trabalho, ou de repente, como eu falei, um dote, né, que ela tenha recebido, um presente que ela tenha recebido do seu pai, que fosse servir como uma espécie de dote para o seu casamento. O fato é que essa mulher, ao fazer isso, ela está derramando sobre Jesus a sua vida. Esse ato da mulher demonstra por parte dela uma entrega total daquilo que ela possui, daquilo que ela tem a Jesus. Ela vê que Jesus é alguém digno de receber tudo que ela tem de mais precioso, de mais valioso na vida dela. No entanto, essa expressão de adoração dessa mulher, essa expressão de uma adoração extravagante dessa mulher, acarreta crítica por parte de várias pessoas que estão presentes ali. Verso 4 diz assim: diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e a criticavam entre si, para que esse desperdício de tão valioso perfume, um bálsamo como este poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a censuravam severamente. É muito interessante a gente olhar isso, né? Algumas pessoas que estavam na festa ficaram indignados com a ação daquela mulher dirigida a Jesus, né, em prol de Jesus. E o argumento para justificar a indignação deles, aparentemente, é um argumento sensato, é um bom argumento. Eles olham e eles veem aquela mulher quebrar aquele vidro de perfume caríssimo e derramar todo aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, e eles dizem: ei, isso foi um grande desperdício. Por que essa mulher fez isso? Ela poderia ter pego esse perfume, ter vendido e o dinheiro ter sido usado para ajudar os pobres, para dar para os pobres. Geralmente a nossa vida radical de adoração, a nossa expressão de devoção radical traz descontentamento para a vida de muitos daqueles que estão ao nosso redor, que alguns deles como seguidores de Jesus, mas que não conseguem entender a dimensão da profundidade do nosso amor expresso, ok, para com Jesus. A radicalidade da adoração, a radicalidade do amor, geralmente
vai despertar, mesmo em pessoas que estejam perto da gente, mesmo em pessoas que às vezes acreditam em Jesus, mas não têm esse nível de radicalidade, críticas, ok, a respeito da gente, a respeito do que nós estamos realizando, a respeito daquilo que nós estamos fazendo para Jesus. E como eu disse, às vezes a crítica vem elaborada de uma maneira que até parece ser sensata, não é? Veja, você não concordaria com aquilo que eles estão falando aqui? Aquela mulher pegou um perfume caríssimo, ela quebrou o vidro e ela derramou todo o perfume sobre a cabeça de Jesus. E pronto, aquele perfume não iria servir para mais nada, a não ser aquilo que ela fez ali. Ela deu todo aquele perfume para Jesus. Esse perfume era um perfume caríssimo, então ele devia ser usado aos poucos, mas ela derramou todo o perfume sobre Jesus. E o argumento daquelas pessoas foi: mas isso poderia ter sido vendido para ajudar os pobres. O fato é que Jesus não vê isso assim. Essa mulher está sendo criticada por aqueles homens porque ela deu algo caro como uma expressão de adoração extravagante para Jesus. E aquilo escandalizou aquelas pessoas. Às vezes nós fazemos coisas por Jesus, nós somos impelidos a fazer coisas por Jesus que podem escandalizar pessoas que estão bem perto da gente, pode escandalizar irmãos nossos dentro da igreja, podem escandalizar nossos parentes. Às vezes sua radicalidade de amor por Jesus pode assustar o seu esposo, ou pode assustar a sua esposa. Às vezes a sua radicalidade de amor por Jesus pode deixar os seus pais temerosos, ou talvez possa deixar os seus filhos temerosos. E as pessoas, quando elas se assustam com algo que nós fazemos de forma muito intensa e extravagante para Jesus, como é para Jesus, elas nunca vão dizer que nós estamos fazendo alguma coisa simplesmente errada. Você não devia fazer isso assim para Jesus, ok? Eles sempre vão usar um argumento assim: olha, isso poderia ter sido feito de uma forma melhor, isso poderia ter sido usado de uma maneira melhor. É isso que eles estão falando lá. Eles estão dizendo: olha, seria mais importante socorrer os pobres. Mas veja que Jesus, ele discorda desse ponto de vista deles. Jesus sai em socorro da mulher, ele vira no verso 6 e diz assim: deixa em paz, ordenou-lhes Jesus. Por que causais problemas a essa mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Algumas Bíblias falam uma boa obra para comigo. Quanto aos pobres, sempre os tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que o desejardes, todavia a mim nem sempre me tereis. A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance, derramou o bálsamo sobre mim, antecipando a preparação do meu corpo para o sepultamento. Com toda certeza, eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo o mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Então, a mulher fez algo. As pessoas que estavam ao redor, ou pelo menos algumas pessoas que estavam ao redor, criticaram aquilo que ela fez em favor de Jesus, mas Jesus saiu ao socorro dela dizendo: não, por que vocês estão amolando essa mulher? Eu recebo com alegria aquilo que ela fez por mim. Esse ato que ela fez por mim foi um ato profético, ela está ungindo o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Jesus fala a respeito ali da morte dele mais uma vez, mesmo sem eles estarem compreendendo aquilo. E mais, Jesus afirma que aquela ação feita por essa mulher serviria como um testemunho a respeito dela, ok? Eu acho isso muito, muito interessante. Veja, Jesus diz que aonde o evangelho fosse pregado, deveria ser contado o que essa mulher fez. Eu vou ler aqui.
Verso 9, com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado por todo mundo, será também proclamada a obra que essa mulher realizou, e isso para que seja sempre lembrada. Veja, Jesus está dizendo que aonde quer que esse evangelho fosse pregado, deveria ser contado o que essa mulher fez por ele, para que ela fosse sempre lembrada. Uau! Isso é muito doido. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados muitas e muitas vezes sobre Jesus, ou sobre a pregação do Evangelho, ou sobre Deus, de uma maneira que parece que nós pensar em qualquer coisa a respeito de nós, ok, da nossa vida, diz respeito a sermos arrogantes, a sermos soberbos ou sermos orgulhosos. Você já viu isso ser ensinado assim? Você não pode dizer nada a respeito de si mesmo, você não pode dizer nada de bom a respeito de si mesmo. Porque o Evangelho é sobre Jesus, o Evangelho é sobre Deus, e a gente tem que falar sobre Jesus e sobre Deus. Mas veja, esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus está dizendo que aquilo que aquela mulher fez, quando fosse pregado o Evangelho, deveria ser contado o que ela fez em favor dele, para que ela fosse sempre lembrada. Não para que Jesus fosse sempre lembrado, mas para que ela fosse sempre lembrada. Então eu quero falar algo para você aqui que muitas pessoas têm religiosos, muitos cristãos, ok? Irmãos, queridos, têm uma dificuldade enorme com isso. Muitos cristãos têm uma dificuldade enorme em admitir ou em aceitar que nós temos valor para Deus. Que Deus olha para nós e que Deus considera-nos como pessoas valiosas para Ele. Que Jesus deseja nos honrar, não apenas nós honrarmos a Jesus, mas Ele deseja nos honrar. Veja, o que está acontecendo nesse texto é que Jesus está dando honra para essa mulher. Ela faz algo para Ele, ela entrega para Ele aquilo que ela tem de melhor, ela é criticada por aqueles que estão presentes ali em outros evangelhos, acho que no evangelho de Mateus, não tenho muita certeza, ou de Lucas, um dos dois evangelhos sinóticos, diz que quem faz essa crítica são alguns dos seus discípulos, ok? E Jesus sai em defesa dela, dizendo, não, o que ela fez foi acolhido por mim, foi aceito por mim, de muito bom grado. E eu vou dizer mais, não apenas foi aceito, como eu quero que quando o evangelho for pregado, o evangelho é sobre Jesus, ok? Quando o evangelho for pregado, quando vocês pregarem a respeito de mim, pregarem a respeito do reino de Deus, pregarem a respeito da minha morte e da ressurreição, pregarem a respeito da realidade do reino que eu trouxe, da salvação que eu trouxe, vocês vão falar sobre essa mulher, vocês vão contar o que ela fez por mim, vocês vão contar que ela pegou um perfume caríssimo e que ela derramou todo esse perfume sobre a minha vida, e vocês vão fazer isso para que ela jamais seja esquecida. Jesus está trazendo honra para essa mulher. Então nós glorificamos a Deus, mas Deus nos honra, ok? Você é valioso para Deus, não porque você é especial, ok? Mas porque Deus quis. Eu vou até refazer, você é especial, ok? Você é especial. É difícil para algumas pessoas lidarem com textos assim. Parece que alguns cristãos, alguns pastores, alguns pregadores não conseguem admitir, não conseguem olhar para Deus e admitir que Deus é alguém cheio de amor, cheio de compaixão, que Deus tem alegria em nos honrar, que Deus tem prazer em nós. Como lidar com um texto como esse? Veja, Jesus deixa bem claro, Ele quer que o evangelho seja pregado em todo lugar, e quando esse evangelho for pregado em todo lugar, Ele quer que se diga aquilo que essa mulher fez por Ele, para que ela sempre seja lembrada. Então, existem coisas que nós fazemos para Deus, existem ações que nós realizamos por amor a Jesus, que Jesus recebe de uma forma muito especial e que Ele deseja que você, que eu, sejamos lembrados pelos outros como pessoas especiais para Ele,
como pessoas que fizeram coisas especiais por ele. Jesus quer que essa mulher seja lembrada como alguém que fez algo muito especial por ele, que ela não seja esquecida. Jesus recebeu dessa mulher uma ação que ele considerou ser extremamente valiosa e digna, a ponto de querer honrá-la. Então vejam, nós temos aqui nesse texto pelo menos 3 grupos diferentes, ok? Nós temos esse grupo de pessoas que querem de toda forma matar Jesus, são inimigos de Jesus, dos quais, já eu vou falar dele, Judas acaba estando inserido. Mas nós temos essa mulher, então, que olha para Jesus e entende que ele é digno de receber de forma radical o amor dela. Jesus é digno de receber uma adoração radical, uma entrega radical. Ela quer dar para Jesus não apenas um pouco, ela quer dar tudo, ela quer entregar tudo, ela quer derramar tudo que ela pode sobre Jesus. Isso é uma expressão de amor radical, de entrega radical, de adoração radical a Jesus. E nós temos esse grupo que critica, não são inimigos de Jesus, ok? Mas não tem essa radicalidade de entrega, de amor, de devoção que essa mulher tem. E por isso criticam aquilo que ela está fazendo. E aí, por causa disso que ela fez, e porque Jesus saiu em defesa dela, então Judas toma uma decisão. Veja, Judas está no meio desses que criticam aquilo que a mulher fez. E porque Jesus saiu em defesa daquilo que a mulher fez, a decisão de Judas foi: não dá mais para andar com Jesus, não dá mais para ficar com ele, eu perdi meu tempo. E aí então ele resolve trair Jesus. Eu acho isso muito forte em relação à nossa própria vida, em relação à nossa própria história, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus hoje. Certamente você que está aqui, está me ouvindo, não faz parte daqueles que querem, de alguma forma, destruir a imagem de Jesus, a pessoa de Jesus. Mas você que está me ouvindo e eu, nós podemos nos encaixar em um desses 2 grupos, ou no grupo dessa mulher que toma a decisão de fazer uma entrega completa a Jesus, uma entrega total a Jesus, uma entrega radical a Jesus, uma vida de discipulado radical, de amor radical, de devoção radical. E se nós fazemos essa opção, fique sabendo que você vai receber críticas, você vai receber críticas de pessoas da igreja, você vai receber críticas de líderes da igreja, você vai receber críticas às vezes que vão vir de dentro da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, dos seus filhos. Sabe por quê? Porque uma vida de amor radical, de devoção radical, de entrega radical assusta as pessoas. E a crítica que virá vai ser uma crítica velada, dizendo: não, olha, isso você precisa ser mais prudente, isso é imprudência, sabe? Fé se escreve com risco. E quando a gente vive uma vida de fé, uma vida que nos lança numa vida de discipulado radical, uma vida de discipulado de risco, nós sempre temos pessoas que vão começar a dizer para a gente que isso é imprudência, não é fé. Nós vamos dizer para as pessoas vamos ouvir as pessoas dizendo: mas veja, isso que você está fazendo, esse dinheiro poderia ser usado para ajudar os pobres, foi o que eles disseram ali. E Jesus sabe que não era essa a verdadeira intenção deles, porque Jesus disse para eles assim: porque amoleis, os pobres vocês sempre vão ter convosco, se vocês quiserem ajudar os pobres, vocês vão ter a oportunidade de fazer na hora que vocês bem entenderem, mas aquilo que essa mulher fez, ela fez por mim, eu nem sempre estarei com vocês. Então veja, isso queridos, não cabe muitas e muitas vezes na mentalidade da religião, ok? Que nós muitas e muitas vezes vivemos, que é pautada por uma lógica que não tem a ver com a realidade do reino de Deus,
que não tem a ver com a consciência e a consistência de quem Jesus é de verdade para a gente. E aí a gente vem com esses argumentos e com essas desculpas de que ajudar as pessoas, ajudar os outros. O fato é que Jesus considera que algumas coisas que nós fazemos para Ele é mais valioso do que aquilo que nós fazemos para os pobres. Isso não significa que os pobres não sejam importantes. Jesus está dizendo, os pobres vocês sempre vão ter com vocês. A hora que vocês quiserem ajudar os pobres, vocês vão poder ajudar. Mas algumas coisas que vocês vão fazer para mim, vocês têm a chance de fazer apenas para mim, apenas dentro de um momento específico. Então eu ouço muitas e muitas vezes, por exemplo, pessoas dizendo assim, mas não adianta ficar só adorando, cantando, a gente tem que fazer a coisa para as pessoas. Sim, nós temos que fazer as coisas para as pessoas, mas nesse momento nós podemos adorar e nós podemos cantar, as pessoas, os necessitados, nós sempre vamos ter conosco. Então essa desculpa que é usada para a gente não ter uma vida de devoção, não ter uma vida de adoração, não ter uma vida onde a gente se rasga realmente na presença de Jesus, a gente se entrega realmente na presença dele, com a desculpa de que nós temos pessoas pobres e necessitadas que precisam receber alguma coisa de nós, é uma desculpa esfarrapada. Nós temos que ter tempo de adoração, temos que ter tempo de entrega. Isso não vai impedir que a gente sirva as pessoas, porque as pessoas necessitadas nós sempre vamos ter ao nosso redor. Se a gente realmente quiser servi-las, nós vamos servi-las em muitas outras ocasiões. Um discipulado radical, às vezes, vai fazer com que algumas pessoas queiram abandonar a gente, queiram abandonar Jesus, como Judas fez. Porque assusta as pessoas. Isso não é novo na Bíblia. Está vindo aqui na minha mente agora a lembrança de Davi. Veja, quando o rei Davi, ele traz a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, ele vem dançando na frente da arca, com toda a sua energia, com toda a sua força, ou seja, ele está quebrando o vaso. Ele está se derramando por completo na presença de Deus, em adoração. E aí, a Mical, que era a esposa dele, o critica por causa daquela radicalidade. Ela diz que exagero, precisa mesmo tudo isso? Mas Davi estava fazendo para Deus, ele não estava fazendo para Mical, ele não estava fazendo para chamar a atenção de ninguém, ele estava fazendo para Deus. Assim como essa mulher, ela quebra esse vaso na cabeça de Jesus, ela derrama todo aquele perfume na cabeça de Jesus, porque ela está fazendo isso para Jesus, ela não está fazendo para aparecer, ela não está fazendo para chamar a atenção de ninguém, ela está fazendo para Jesus, ela está tendo um ato de adoração radical, de amor radical por Jesus e para Jesus. E assim como Davi foi criticado por Mical, essa mulher é criticada por esses homens. Mas assim como Jesus sai em defesa dessa mulher, Deus também sai em defesa de Davi. Deus faz com que Mical fique estéril por causa daquilo que ela falou a respeito de Davi. Veja então, a nossa vida de devoção, a nossa vida de adoração, a nossa vida de amor por Jesus, as nossas expressões disso, ok? Podem fazer com que muitas pessoas se sintam constrangidas, se sintam confusas. E eu quero insistir com você, inclusive pessoas que andam com a gente, pessoas que fazem parte da igreja, mas precisa mesmo isso, precisa gritar mesmo desse jeito, precisa cantar desse jeito, precisa se derramar desse jeito, precisa fazer dessa forma, dessa maneira. Sim, se você está fazendo para Jesus, sim, precisa fazer. Se esse é o fogo que está no seu coração, se isso é o que o Espírito está movendo você a fazer, sim, precisa fazer. É preferível você ouvir a palavra de elogio de Jesus no lugar de querer ouvir a palavra de aprovação das pessoas. Quem teme os homens não anda em devoção radical com Deus. Não anda em devoção radical com Jesus. Então, se você tem que fazer uma escolha ouvir a aprovação de Jesus, não ouvir a aprovação das pessoas.
Se nós temos que fazer uma escolha aqui, a nossa escolha tem que ser a de ouvir Jesus dizendo: eu gostei tanto disso, que eu quero honrar essa pessoa, eu quero que as pessoas saibam que aquilo que essa pessoa fez por mim é digno de ser notado. Eu quero que as pessoas saibam que essa pessoa é uma pessoa especial para mim. É Jesus quem diz. Então veja, há uma diferença, ok? Há níveis diferentes de devoção, de entrega, de intimidade a Jesus, que faz com que Jesus reaja de uma maneira diferente. A salvação é pela graça, e a salvação é igual para todo mundo, mas a intimidade não. Então eu gostaria de perguntar para você que nível de vida que você quer ter com Jesus, que tipo de vida você quer ter com Ele. E aí eu queria finalizar isso pensando o seguinte com você: quais foram as duas pessoas que saíram impregnados daquele perfume, do cheiro daquele perfume, daquela sala? As duas pessoas foram Jesus e essa mulher. Você já parou para pensar nisso? Jesus e a mulher. A mulher quebrou o vaso, e ao quebrar o vaso e derramar o perfume sobre Jesus, aquele perfume que impregnou Jesus, também impregnou as suas mãos, também impregnou a ela. Então ela e Jesus tinham o mesmo aroma, tinham o mesmo cheiro. Eu quero uma vida de tamanha intimidade com Jesus, tamanha radicalidade com Jesus, que o cheiro de Jesus seja o meu cheiro, que o aroma de Jesus seja o meu aroma. Você não quer isso para a sua vida? Nós não alcançamos isso com um tipo de discipulado superficial. Nós não alcançamos isso sem quebrar o vaso. Nós não alcançamos isso sem radicalidade. Como nós cantamos nessa canção, a canção é bonita, mas ela precisa ser real. Aos teus pés estou. Nós temos que deixar aos pés de Jesus, depositar aos pés dele tudo que nós temos e somos. É assim que nós vamos ouvir a aprovação dele. Essa mulher não fez isso para ouvir a aprovação, ok? Mas é assim que nós vamos ouvir. Radicalidade. Jesus, eu quebro diante do Senhor a minha vida. Eu quero derramar até a última gota do que eu sou sobre o Senhor. Quando isso acontece, Jesus diz: olha, eu quero que o mundo saiba que essa pessoa, ela é especial para mim. Eu quero que o mundo saiba o que essa pessoa representa para mim. Foi isso que ele falou dessa mulher. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos de um mover do Espírito Santo que faça com que a igreja saia da mornidão que ela está vivendo, saia dessa vida de superficialidade, saia desse tipo de discipulado de periferia, saia desse discipulado que faz com que a gente queira ter controle, que a gente queira evitar se derramar de verdade diante de Jesus. Nós precisamos de algo como dessa mulher. Ainda que nós sejamos incompreendidos, ainda que sejamos criticados,
É disso que nós precisamos. Eu espero que você quebre o seu vaso. Eu espero que você não esteja preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, falar de você, pelas críticas que você vai receber, porque você resolveu ter uma adoração radical, um discipulado radical, uma vida onde você não quer reter para você uma só gota. Você quer que ela seja completamente entregue a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha e faça isso. Vem, Santo Espírito. Em nome de Jesus, vem. Amém. Ok. Deixa eu ver se entrou mais alguém por aqui. Enquanto eu estava falando, para eu dar um alô. Oi, amor. A sua entrou aqui. Olá, Márcia. Tudo bem? Maristela, Viviane. João da Almeida, bem-vindo. Também. É verdade. Fala, Alexandre. Que bom que você chegou por aí. Fala, Gilberto. Muito bom ter você aqui também, meu querido amigo, irmão. É isso aí. Amém? Ok, isso é o que eu tinha para hoje. Quebre o seu vaso. Derrame até a última gota do seu ser num amor radical, num discipulado radical, numa adoração radical a Jesus, ok? Não se importe com o que os outros vão dizer a seu respeito. Não se importe com aqueles que vão se assustar com isso e vão se afastar, ok? Tudo que deve importar para você é a aprovação de Jesus, são as palavras de Jesus a seu respeito. Beleza? Deus abençoe, bom descanso, uma boa noite de sono para você. Amanhã, às 6 horas, a gente está aqui para nós continuarmos com essa semana do Eu e Você e a Bíblia, ok? Sexta-feira nós estamos juntos para perguntas e respostas aí baseados no Evangelho de Marcos, tá bom? Se você entrou, a live já estava acontecendo, logo que eu saio aqui, ela já fica salva aqui no Instagram da CP Vinhedo e você tem a oportunidade de assistir até a parte que você começou a pegar, tá bom? Então, beijo no coração, até amanhã, com a graça de Deus.